Muito bem, vamos à palavra de Deus. Nosso tempo é limitado, já fizemos as apresentações. A apresentação mais importante vocês já tiveram, que é da melhor parte, não é? Da Josi e do Guilherme. Senão vou ficar aqui falando coisas que não são importantes, como o fato de eu ser torcedor do único clube brasileiro das Américas, da América Latina, que está entre os 4, não é, melhores do mundo. Senão a gente vai começar a contar essas vantagens tolas, isso aí não tem nada a ver, né? Vamos para a Bíblia, que é o que importa. Filipenses, abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Estou vendo o David aqui, meu amigo, que é membro lá da nossa igreja, lá em Campo Grande. David é um amigo muito querido. Ontem a gente já pôde ter um tempo juntos também. Que bom ver você aqui, meu amigo. Muito bem, Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Apenas nessa noite. Vamos visitar outros textos, mas eu gostaria que nós olhássemos nesse primeiro momento esses 2 versículos. Eu vou utilizar a Almeida Revista Atualizada. Se o irmão tiver, eu preparei tudo na Almeida Revista Atualizada. Muito bem, ok. Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim a santa palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós temos diante de nós a Tua santa palavra. E o nosso clamor e o nosso pedido nessa noite é que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito nos instrua, nos console, nos conforte, nos confronte, para que possamos, ó Deus, experimentar as maravilhas que o Senhor tem para nós. As maravilhas que emanam da Tua palavra, da Tua lei. Abençoa essa igreja, sopra Espírito nessa noite, nesse lugar, que não seja nada da minha parte, mas que seja somente aquilo que o Senhor mesmo deseja falar ao Teu povo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu perguntei ao ChatGPT, conhecem esse negócio? É um negócio esquisito, né? Eu perguntei ao ChatGPT o que é alegria. Fiz essa pergunta, o que é alegria? E a resposta que eu tive foi a seguinte: alegria é uma emoção positiva, geralmente associada a sentimentos de prazer, satisfação, bem-estar e contentamento. Ela pode surgir de acontecimentos agradáveis, conquistas, momentos de convívio social, espiritualidade ou simplesmente do prazer de estar vivo. Falei, uau, esse negócio é inteligente mesmo. É artificial, mas é uma baita inteligência, né? Que resposta joia essa, não é? Eu me identifiquei com ela. Felicidade e alegria tem a ver com isso aqui. É um sentimento de satisfação, de contentamento, que pode vir quando você passa num concurso, quando você é chamado para aquele emprego que você fez a entrevista, quando nasce um bebezinho na sua casa, quando nasce seu filho, sua filha. Alegria. Alegria. Quem aqui já sentiu alegria? Teve gente que não levantou a mão. Falei, não é possível, você já sentiu alegria? Com certeza. Quem nunca sorriu? Quem nunca se alegrou? Quem nunca festejou? Quem nunca festejou junto com uma pessoa que recebeu uma vitória? Alegria, parte da experiência humana. E todos nós queremos experimentar alegria, não é verdade? Qual é o oposto da alegria? Tristeza. Quem gosta de viver triste? Ninguém. Nós queremos viver uma vida de felicidade, de alegria. Então, a pergunta que eu fiz em seguida para o ChatGPT, né, o novo pai dos burros, né, aquele que sabe todas as coisas, foi a seguinte: como conseguir alegria verdadeira?
Como conquistar a alegria verdadeira? E a resposta que a inteligência artificial me deu foi a seguinte: essa é uma pergunta profunda. Ela começou assim, tá? E não tem uma única resposta, porque o caminho da alegria varia conforme valores, crenças e experiências de cada pessoa. Aí eu já comecei a não gostar, mas tudo bem. Mas há alguns princípios que podem ser apontados como caminhos universais para cultivar a alegria de forma genuína. E aí ela fez uma lista para mim. A lista é a seguinte: viver com um propósito, cultivar a gratidão, relacionamentos saudáveis, cuidar de si mesmo, corpo, mente, espírito, ter esperança, praticar a generosidade. Interessante. Não resta dúvida que essas coisas nos ajudam a experimentar alegria. Porém, seriam essas, os itens dessa lista, as melhores respostas para a pergunta: qual seria o caminho da alegria? O tema da mensagem dessa noite e das próximas mensagens, nesses momentos que teremos juntos aqui, de culto ao Senhor, nós teremos 6 oportunidades, contando com hoje, durante esse mês de julho. E durante todo esse mês nós vamos trabalhar nessa carta, na carta aos Filipenses, o tema, o caminho da alegria. O caminho da alegria é o tema da mensagem de hoje, mas também é o título dessa breve série que nós teremos juntos aqui durante as pregações de domingo, durante as próximas semanas. Caminho da alegria. Porque eu creio, irmão, e talvez você concorde comigo, que essas listas do ChatGPT, elas podem até ajudar, mas elas não respondem à pergunta mais profunda do coração humano: como obter e experimentar uma alegria que não passa, que não vem e vai, mas que permanece, que dura. Uma alegria verdadeira, um estado constante de felicidade. Como viver e como experimentar isso? No passado, os filósofos hedonistas diziam que uma vida feliz, uma vida completa, uma vida plena, deveria ser vivida a partir de uma busca incessante e constante por aquilo que lhe dá prazer. Por aquilo que faz você ter essa experiência, esse sentimento de alegria. De outro lado, outras correntes dizem: não, o caminho da felicidade não é o caminho do prazer, mas o caminho do dever. Diziam assim os estoicos. O que a Escritura diz, o que a palavra inspirada, inerrante, infalível diz acerca disso? E não poderíamos ir para outra porção da palavra de Deus que não a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. A carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele trata abundantemente desse tema nessa carta. E por isso nós lemos a saudação inicial, a introdução. E você, crente batista, fiel, abriu a sua Bíblia e manteve a sua Bíblia aberta. Amém? Não a fechou. Como o texto começa? Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo que são qualificados como? Nesse verso, no primeiro versículo da epístola. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Assim começa o texto sagrado da epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Paulo todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar acerca desse grande homem de Deus, o maior missionário da igreja antiga, o maior missionário dentre os apóstolos, aquele que fez viagens missionárias, primeira, segunda, terceira viagem missionária, e também a sua viagem por conta da prisão que ele sofreu em Jerusalém, e todo o trajeto até chegar em Roma, seu destino final, onde ele seria preso. Também foi uma viagem missionária, narrada ali nos últimos capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Não apenas as 3 viagens missionárias de Paulo e também a sua viagem na prisão foram oportunidades de ministério de Paulo, mas desde antes, desde Damasco, ele já era um grande homem de Deus, evangelista, alguém que levava a palavra do Senhor. Um apóstolo chamado fora de tempo. Alguém que participou diretamente da plantação da igreja em Filipos. Quando você retorna ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você perceberá isso. Paulo é o plantador da igreja de Filipos, e sobre isso eu já vou falar um pouco mais daqui a pouco. Um homem muito conhecido, um grande homem de Deus,
o apóstolo Paulo, acompanhado nessa ocasião por Timóteo. Timóteo, talvez o seu discípulo mais achegado, mais querido, aquele que era um verdadeiro filho na fé para Paulo. Não um coautor, mas um corremetente, porque acompanhava Paulo enquanto ele compunha essa obra e enviava então para os filipenses, para a igreja de Filipos. Timóteo, em alguns momentos, é mencionado na terceira pessoa durante a carta, o que faz a gente entender que ele não é propriamente um autor, mas alguém que acompanha Paulo enquanto ele escreve a carta. Onde essa carta foi escrita? Em Roma. Pastor, como eu vou saber que é em Roma? Não está escrito isso no texto. Se você avançar para o verso 13 do capítulo 1, você perceberá ali que há uma dica para a gente chegar a essa conclusão de que Filipenses foi escrito de Roma. Lá no capítulo 13, no verso 13, nós lemos o seguinte: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ainda que houvesse representações do pretório romano em outros lugares, em outras cidades romanas, aqui a gente já fica com uma dica. Guarda pretoriana. Guarda pretoriana, exército romano, cidade de Roma. Será que é Roma? Bom, lá no capítulo 4, verso 22, finalzinho da carta, nós lemos: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha só, agora ficou mais fácil da gente chegar a essa conclusão. Os da casa de César, como assim? No capítulo 1, Paulo fala que evangelizava os caras da guarda pretoriana. E no capítulo 4, ele saúda os filipenses em nome dos da casa de César. Paulo, ele não perdia a oportunidade, né, pastor Hebe? Preso, a guarda revezava ali seus turnos, tinham que acompanhar o preso ali, o encarcerado Paulo. E durante essa troca de turnos, o que Paulo fazia? Lançava a semente do evangelho, pregava o evangelho. De modo que no final da carta, do capítulo 4, nós já conseguimos reconhecer que havia convertidos da casa de César, convertidos daqueles que conviviam à corte romana, à corte imperial. E ali naquela realidade, alguns desses irmãos, tendo ouvido falar da fidelidade dos filipenses, saúdam aquela igreja através da carta que o apóstolo Paulo escreve. Paulo é o autor, o local de escrita é Roma. Quando isso aconteceu? E é muito interessante a gente procurar essa informação, porque o apóstolo Paulo, nessa ocasião, ele estava preso. Nós lemos isso várias vezes aqui na carta, e durante as próximas mensagens nós vamos visitar várias passagens que deixam isso muito claro. Paulo estava preso. Filipenses provavelmente é a última das chamadas epístolas da prisão. E junto com as demais outras 3 epístolas da prisão, Efésios, Colossenses e Filemão, nós temos aqui um conjunto de cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo chegando preso em Roma? Ele fora encarcerado a partir de uma revolta que os judeus geraram lá em Jerusalém. Pegaram ele, prenderam ele. Só que ele, como cidadão romano, apelou a César e foi sendo transportado de lugar em lugar até chegar, então, em Roma para participar, então, e ser julgado ali na corte imperial. Nós sabemos que Paulo foi preso em Roma, ficou preso durante algum tempo, talvez algo em torno de 2 anos, e que depois ele foi solto, continuou seu ministério, e ao final da sua vida, já no reinado do imperador Nero, ele foi preso novamente e então martirizado. Então não devo confundir essa prisão de Filipenses com a prisão de 2 Timóteo, por exemplo.
São circunstâncias distintas. Lá em 2 Timóteo, Paulo está preso para morrer. Ele já sabe que ele vai morrer, que ele vai ser executado. Aqui em Filipenses, ele está preso, mas ele sabe que vai ser solto. É diferente. É uma outra realidade. Tá? A gente está falando de algo em torno do ano 61 depois de Cristo. É claro que essa data é muito difícil de dizer assim com exatidão, mas a gente está falando de algo em torno do ano 61 depois de Cristo, cerca de 10 anos depois dele plantar a igreja em Filipos. Ok? Muito bem. Para quem a carta foi escrita? Está escrito aí no texto. Para quem? Lá no verso 1 ainda. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipos. Olha só, era o nome da cidade. A cidade Filipos tem o seu nome derivado do nome de um grande homem. De um homem chamado, adivinha só? Filipe. Fácil, né? Filipos de Filipe. Quem era Filipe? Quantos Filipes tem aqui hoje? Levanta a mão aí, os Filipes. Sempre tem os Filipes. Nenhum Filipe? Não é possível. Achamos um Filipe. A cidade é em sua homenagem. Não é, meu irmão. Né? O irmão nasceu muito tempo depois, evidentemente. Tá? Mas o nome bonito do Filipe foi utilizado na cidade de Filipos, porque Filipe era o nome do pai de Alexandre o Grande. Então, Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, foi aquele que emprestou seu nome à cidade a partir de uma série de conquistas e de batalhas que ocorreram ali. Várias batalhas, várias circunstâncias importantes ocorreram nessa região, e é uma cidade realmente muito importante, uma colônia romana, uma colônia que era utilizada sobretudo como um local de aposentadoria de veteranos de guerra. Soldados que haviam batalhado, que haviam lutado no exército romano, ali tinham os seus anos de descanso, aqueles que sobravam, né, naturalmente. Aqueles que sobreviveram à batalha, aposentavam em Filipos e em outras cidades também semelhantes. Ok? Portanto, Filipos é uma cidade importante. Importante, relevante, estratégica para o ministério do apóstolo Paulo. Quando ele, na segunda viagem missionária, recebe a visão do jovem macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembram dessa passagem lá no capítulo 16 de Atos? Quando ele recebe essa palavra, ele então obedece o chamado do Senhor e atravessa o canal, chegando à Europa. Chegando à Europa, a primeira cidade que recebe a plantação de uma igreja pelo apóstolo Paulo, na verdade por qualquer outro apóstolo também, é a cidade de Filipos. Filipos, portanto, é a primeira cidade europeia a ter uma igreja cristã. E isso é muito relevante, não é, irmãos? Não é verdade? Quando a gente olha a história que se desencadeou depois, no final da Antiguidade e Idade Média, a gente sabe que a Europa se tornou o grande centro do cristianismo, inclusive se cunhou o termo cristandade, né? Os estados cristãos, as monarquias cristãs, os movimentos cristãos, a reforma protestante, o movimento de missões modernas, tudo é um movimento europeu. E tudo isso começou em Filipos. 3 fatores foram cruciais para a plantação da igreja de Filipos. Quais foram? Aqueles que têm boa memória e lembram de Atos 6:16. Eu não vou ler aqui o texto porque nós não temos tempo. Mas foram 3 fatores. O primeiro, Paulo encontra uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, que é um tecido muito caro naquele contexto. Portanto, ao que tudo indica, Lídia era uma mulher abastada. E a partir de Lídia e de outras mulheres do seu círculo, a igreja de Filipos começa na sua casa. Na casa de Lídia começa a igreja de Filipos. Mas logo em seguida, o texto de Atos 16 também narra um evento muito significativo. Havia uma jovem, uma moça, possessa de um espírito imundo na cidade de Filipos. Esse espírito maligno, esse demônio, era um espírito, segundo o texto de Lucas em Atos, de adivinhação.
Era um espírito que executava algum tipo de adivinhação. A gente não sabe detalhes acerca disso, mas o texto nos dá essa informação. Essa jovem, toda vez que via Paulo e seus companheiros, Silas, com certeza, muito provavelmente Lucas também, o autor do livro dos Atos, porque ali nós temos o texto na primeira pessoa do plural, ele diz, nós fomos, nós viajamos. Então, provavelmente Lucas e Silas acompanhavam Paulo nessa viagem. Quando eles cruzavam por aquela moça, ela dizia palavras de afronta, porém palavras verdadeiras. Ouçam o que esses homens dizem, porque eles apontam o caminho. Achou aí? Olha lá, ó. São servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Vocês são espertos aí, hein? Estão ligados, é isso aí. A jovem dizia isso. O texto dá a entender que, apesar dessa jovem ratificar com as suas palavras o ministério de Paulo e seus companheiros, também o texto dá a entender que ela, de alguma forma, tinha uma postura ofensiva. De modo que chega uma hora que eles perdem a paciência e Paulo expulsa o demônio da menina. Não é? Ali, ó. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ele quem? O demônio saiu. E aí a gente fala, que coisa maravilhosa, bênção, glória a Deus. O demônio saiu, a menina foi liberta daquilo que a oprimia. O problema é que aquele demônio e aquela jovem eram usados para alguns malandros enriquecerem ilicitamente. Eles vendiam a adivinhação daquela moça, não é? Exploravam aquela menina para que ela emitisse. A gente não tem ideia de que isso significa, irmãos, tá? Era um tipo de, sei lá, sessão espírita, enfim. Vamos tentar achar muito paralelo nos dias de hoje, não. Mas era um negócio esquisito, que as pessoas pagavam para receber uma palavra dessa moça. Os caras ganhavam dinheiro, pararam de ganhar. O que aconteceu? O que acontece quando a fonte de riqueza ilícita do criminoso cessa? Alguém vai pagar, né? Não é? Eles vão jogar a conta em alguém. E quem expulsou o demônio? Paulo. Resultado, Paulo e Silas na prisão. Terceiro evento. Primeiro evento significativo para a plantação da igreja, conversão de Lídia. Segundo, libertação da menina endemoniada. Terceiro, libertação de Paulo e Silas da prisão. Eles foram presos, foram açoitados de forma ilegal. Paulo não poderia passar por aquele tratamento, sendo cidadão romano. Mas incitadas, as autoridades incitadas por aqueles homens que perderam sua fonte de lucro, convenceram as autoridades a tratar Paulo daquela maneira. Ele acaba na cadeia, e ali à noite, enquanto eles louvam, em meio à dor das suas chagas, dos açoites, o Senhor, de forma milagrosa, os liberta. O carcereiro, então, se desespera, vai dar ruim para mim, alteração no meu serviço, não pode acontecer. Paulo fala, calma, calma, está todo mundo aqui, não vai acontecer nada com você. E ele, impressionado com aquilo ali, recebe de Paulo aquela frase célebre, muito conhecida. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O carcereiro, então, leva Paulo para a sua casa, provavelmente bem próxima à cadeia, adjacente à cadeia. E ali, junto com toda a sua família, aquela família se converte. Os membros fundadores da igreja de Filipos, então, eram uma empresária muito rica, vendedora de púrpura, Lídia, uma ex-endemoniada e um funcionário público, carcereiro da cadeia de Filipos. E a sua família e as respectivas famílias. Essa é a igreja de Filipos. Uma igreja diversa, uma igreja composta de pessoas diferentes, como toda a igreja deve ser, composta de pessoas de backgrounds distintos, de contextos distintos, de classes sociais distintas, de perfis distintos, de níveis culturais distintos.
E o Senhor, pelo poder do Evangelho, reúne todos ao redor da pessoa de Jesus Cristo e planta, então, ali uma igreja. Paulo retorna a Filipos durante a terceira viagem missionária, não há detalhes acerca disso, ali no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos, contudo, que era uma igreja predominantemente gentílica, porque aquela região é uma região que não havia nenhuma colônia ou uma sinagoga expressiva de judeus. Essa informação nos ajuda um pouco a entender o contexto e para quem Paulo escreve. Para que Paulo escreve a essa igreja de Filipos? Qual é o propósito dessa composição, dessa epístola? Eu resumo nessa frase, eu quero deixá-la para os irmãos. O propósito da epístola aos Filipenses é louvar a Deus pelo seu crescimento, pelo crescimento da igreja de Filipos, e encorajá-los à unidade, alegria e amor no serviço de Cristo e no serviço uns aos outros. Esse é o propósito da carta aos Filipenses. Paulo escreve a carta aos Filipenses para que Paulo louve e demonstre esse louvor, essa ação de graças a Deus pelo crescimento da igreja e também para encorajá-los à unidade, alegria e amor no serviço de Cristo e no serviço uns aos outros. Como nós podemos resumir a mensagem da carta aos Filipenses? Podemos resumir assim: alegria e unidade no serviço a Cristo e uns aos outros. E até o final desse mês você vai ter decorado essa frase. Mas hoje a gente vai começar com uma palavra. E a gente vai fazer assim. Estamos caminhando para o final. Mas o professor é chato, né? Ele quer deixar um negócio na cabeça do aluno. Não é? Então decora aí. Toda vez que eu falar Filipenses, você vai falar alegria. Combinado? Vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Filipenses. Vocês são inteligentes. Muito bom. Novamente, Filipenses. Excelente. Muito, muito bom. A gente vai repetir mais vezes. Toda vez, tá? Toda vez que eu falar Filipenses daqui até o final. Ah, isso aí. Daqui até o final você vai falar alegria. Filipenses. É isso mesmo. Excelente. Alegria. Alegria. A raiz da palavra alegria aparece 23 vezes numa epístola de 4 capítulos somente. O primeiro capítulo tem 30 versos, o segundo também tem 30 versos. O terceiro são 21 versículos, e o quarto 23. É uma epístola pequena. Aqui na minha Bíblia são apenas 3 páginas. Nem 3 páginas, 2 páginas e meia. Você lê muito rapidinho Filipenses. É um texto muito curto. Ah, isso aí. Pior que eu vou assustar agora, né? Vocês me assustaram agora. Eu confesso que eu não estava preparado. Mas foi bom, vocês estão atentos. É isso aí, excelente. Excelente. Paulo escreve essa carta, é uma carta curta, 23 ocorrências em apenas 4 capítulos, de uma média de 20 e poucos versículos. Isso é muita coisa. Esse conceito é repetido abundantemente na carta. Por isso nós podemos dizer que Filipenses é a carta da alegria. O verbo alegrar-se ou regozijar-se aparece 9 vezes. O substantivo para alegria aparece 5 vezes. E as outras ocorrências são outros cognatos. Inclusive aqui no 23, na contagem de 23, eu incluí também um outro cognato muito importante, que muitas vezes a gente esquece quando a gente estuda alegria na Bíblia, que é a palavra graça. Alegria e graça, em português não parece tanto, mas em grego é rairo, eu me alegro, ou hará, alegria, não é? E haris, graça. São tudo iguaizinho. Mesma família, tudo vem do mesmo lugar. Não é? Alegria e graça vem da mesma fonte.
Alegria e graça vêm da mesma fonte. E o texto da introdução, ele prossegue, não é verdade? Mas antes da gente voltar a esse texto, e a gente está caminhando já para o final, a gente ganha com a seguinte reflexão de Martin Lloyd Jones. Podemos dizer que esses são os temas da epístola. Como podemos triunfar sobre as circunstâncias e como podemos viver feliz e harmoniosamente juntos. Martin Lloyd Jones, então, coloca para nós 2 elementos na carta que toda a igreja cristã deseja profundamente. Primeiro, como nós podemos triunfar diante das circunstâncias adversas da vida. As dificuldades, a dor, o sofrimento vai nos atingir. Como atingiu o próprio apóstolo Paulo, que estava preso quando escreveu isso aqui. Quem fica feliz na cadeia? Ninguém. Ele estava triste, ele estava afligido, ele estava sofrendo. Mas ainda assim a alegria do Senhor estava profundamente arraigada no seu coração. E essa mesma experiência pode ser minha e sua também. Eu e você queremos triunfar sobre as circunstâncias, amém? Quando a adversidade vier sobre as nossas vidas, nos afligir e nos causar dor, nós queremos vencer com a alegria do Senhor, amém? Mas não apenas isso. Martin Lloyd Jones destaca um outro fator. Ele diz também que além de triunfar sobre as circunstâncias, a carta também trata de como podemos viver feliz e harmoniosamente juntos. Essa palavra é importantíssima. Juntos. Ninguém experimenta felicidade sozinho. E Paulo escreve para uma igreja. A igreja, por natureza, é comunidade, comunhão, é andar junto. E a gente vai ver que essa igreja, em alguns momentos, ela passava por algumas crises, algumas questões difíceis. Mas vamos seguir. Volta à introdução, verso 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aos crentes de Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da graça, irmãos, vem a alegria, e da paz vem a unidade. Alegria e unidade. Qual é o tema de Filipenses? E unidade. Alegria e unidade. Porque não há alegria na desunião. Não há alegria na comunhão quebrada. Não há alegria nos relacionamentos rompidos. A alegria, ela inunda o nosso coração ao ponto de fazer com que cada um de nós viva a experiência de um pacificador, de um reconciliador. E é esse o chamado que o apóstolo Paulo faz aos filipenses. Agora eu estava ligado. Da graça vem a alegria e da paz vem a unidade, e tudo isso vem de Deus. Deus é a fonte da graça e da paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, PIB de Seropédica. A vós outros, da parte de Deus. Porque só Deus é a fonte. Da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones também diz o seguinte, e esse é um alerta. Agora, o que realmente explica muitos dos problemas entre homem e homem é que há problema dentro do próprio homem. O homem que discute consigo mesmo geralmente quer discutir com todo mundo. Conhece alguém aqui? Alguém assim? Eu tenho certeza que isso não existe aqui nessa igreja. Isso é problema só lá da PIB de Campo Grande, pastor Hebe. Aqui na PIB de Seropédica isso não acontece. O homem que discute consigo mesmo geralmente quer discutir com todo mundo. O homem que é infeliz por dentro em sua vida interior sente-se mal. E por conseguinte torna-se melindroso. E por isso tudo em seu ambiente se torna errado e se perde. Que cenário terrível. Mas o doutor, pregador da Capela de Westminster, termina assim. O segredo é estar de bem com Deus. E então, o resto é decorrência.
Como ter relacionamentos saudáveis e experimentar alegria em meio à unidade? Estar conectado com o Senhor. Estar ligado com o Senhor. Estar em plena comunhão com o Senhor. E daí vem a alegria e também a unidade. Como o livro se desenrola? Qual é o esboço da Epístola aos Filipenses? Ai, ai. Os irmãos são muito ligados. Estão mais atentos do que eu. Filipenses. Agora sim. Qual é o esboço da carta? 4 pontos, todos eles começando com S para te ajudar a decorar. Tá? Vai ficar fácil. Você vai lembrar que o tema de Filipenses é? Muito bem. E que o capítulo 1 trata de sofrimento. Então, toda vez que eu falar agora capítulo 1, você vai falar sofrimento. Vamos acrescentando informação aí. Anota na beirada da sua Bíblia, anota no celular, no bloco de notas, em algum lugar aí para você não esquecer. Porque semana que vem, de manhã, você já tem que saber. Eu vou perguntar, hein? E aí a gente vai dar nota. Tá bom, pastor Hebe? Podemos dar nota para o povo? Capítulo 1. Ih, não foi convicto. Vamos melhorar. Sofrimento é sofrido, Mas vamos falar mesmo assim alto, só para a gente confirmar que a gente aprendeu. Vamos lá? Capítulo 1. Excelente. Capítulo 2 trata de submissão. Tá? Então, quando eu falar capítulo 2, você vai falar... Vamos lá de novo? Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 1. 2. 1. 2. 2. 3. Salvação. O capítulo 3 trata de salvação. Tá? Então, toda vez que eu falar capítulo 3, você vai falar salvação. O sofrimento a gente estava desanimado de falar, mas a salvação a gente vai falar plenos pulmões, não é, meus irmãos? Tá bom? Vamos lá? Capítulo 3. 3. 3. 1. 2. 3. Muito bom. E o 4 é o capítulo da santificação. Tá bom? Então, quando eu falar capítulo 4, santificação. Ok? Capítulo 4. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 3. Irmãos, vocês realmente são incríveis. Vocês estão muito ligados, são 9 horas da noite, vocês estão na marca. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Queridos, nós nas próximas semanas, 5 oportunidades, nós vamos trabalhar uma mensagem no final do capítulo 1, que na verdade a gente vai terminar um pouquinho antes, ali no capítulo 26. 2 mensagens no capítulo 2, na verdade a partir do 1, 27. É isso aí. É isso aí. No outro capítulo a gente vai trabalhar uma mensagem e no último mais uma, tá? E aí a gente vai fechar as 5. Mas vamos lembrar mais uma vez? Capítulo 1. 2. 3. 4. O capítulo 1 trata de sofrimento. Sofrimento. O apóstolo Paulo diz no verso 18 do capítulo 1 o seguinte: todavia que... Ótimo. Capítulo 1. Não, primeiro não era para falar. Não. Primeiro não. É só um, é só quando eu falo capítulo 1. Aí, ó, tá vendo? Capítulo 1. Isso. Paulo diz o seguinte no verso 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Queridos, veja essa palavra aqui.
O apóstolo Paulo ele estava preso, e o que ele mais amava fazer na vida era pregar o evangelho, e ele não podia fazer porque ele estava encarcerado. Tá certo, era uma prisão relativamente relaxada, ele estava em prisão domiciliar, ele podia receber visita, ele evangelizava os guardas, tudo isso a gente já sabe. Mas ainda assim, o sonho de Paulo era viajar. O sonho de Paulo era alcançar os rincões mais longínquos. Ele não queria ficar preso em Roma. Roma já tinha igreja. Roma já tinha um povo de Deus servindo o Senhor ali. Ele queria plantar igreja em outro lugar. A visão de Paulo vai tão longe que no final da carta aos Romanos, ele diz que o sonho dele era chegar na Espanha. Agora pensa, um cara lá do Oriente Médio, ele não era exatamente do Oriente Médio, né? Mas ele começa lá, parte de Jerusalém, de Antioquia da Síria. O cara que sai de lá, a base dele era na Síria. Ele quer chegar na Espanha. Não tinha avião, não tinha carro. Já pensou a visão do cara? Essa era a visão de Paulo. Imagina, ele estava igual Siri na lata, trancado numa casa em Roma. Acorrentado, literalmente, com um soldado do pretório romano. Para piorar, uns caras lá fora pregavam o evangelho e faziam com que isso fosse conhecido dele, por inveja, motivação errada. Pregavam corretamente, mas com a motivação errada, com o objetivo de atingir o apóstolo. Se você estivesse no lugar dele, o que você sentiria? Eu sentiria muita tristeza, pastor Hebe. Eu me sentiria muito frustrado. Eu me sentiria muito amargurado. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Sim, a motivação deles é vil. A motivação deles é pecaminosa, é inveja, porfia. Eles querem me causar males. Querem ferir o meu coração. Mas que importa? Essa é a pergunta dele no início do verso 18. Você leu aí? Paulo diz, eu não estou nem aí. Se Cristo está sendo pregado, eu estou feliz. A prioridade do apóstolo Paulo não é a sua própria realização pessoal, não é a realização dos seus próprios sonhos, não é a concretização da sua visão. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos isso de vista em relação às nossas decisões pessoais, em relação às decisões que tomamos como comunidade. A gente fica muito no eu acho, no eu quero, e a gente esquece de perguntar o que Deus quer e o que Deus diz para a gente fazer. A prioridade de Deus era que Cristo fosse conhecido, portanto, Paulo decide, essa vai ser a minha prioridade também. Se não for eu, será outro. Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, também com isso me regozijo. Ele diz 2 vezes, me regozijo e sempre me regozijarei. No capítulo 2, capítulo 2, Paulo trata da questão da obediência, de uma vida coerente, de uma vida de obediência e de temor do Senhor. Você conhece esse texto, Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, essa palavra aqui para aquele povo e para aquele profeta era uma palavra muito difícil de ser dita. Como pode acontecer de eu experimentar alegria quando me falta tudo? Para isso acontecer, eu preciso viver uma vida de obediência. Paulo diz o seguinte no verso 17 e 18 do capítulo 2. Capítulo 2. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo não apenas se alegra, mas ele chama os filipenses a se alegrarem. De onde vem a sua alegria? Da realização dos seus sonhos? Se é daí que você extrai a sua alegria, eu preciso te dar uma má notícia: sua alegria nunca perdurará, ela nunca prevalecerá
as contingências e agruras dessa vida. Nunca. Sua alegria sempre será uma alegria derrotada, fracassada. Por mais dinheiro que você tenha, por mais fama que você tenha, por mais poder que você adquira, não importa. Quem mais tem, mais quer. Quem mais é conhecido, mais quer aparecer. Quem mais manda, mais quer oprimir. Não adianta, meu irmão, o coração humano sem Cristo Jesus, ele é insaciável. Por isso Paulo chama os filipenses a se alegrarem no Senhor, porque numa vida de obediência, nós encontramos a verdadeira alegria. De onde você espera a sua satisfação ou sua alegria? Do seu cônjuge, da sua igreja, do seu trabalho, da sua família? Depender de qualquer uma dessas coisas para experimentar a alegria no Senhor é uma busca vã, inútil. Se você aí busca a sua alegria, você sempre encontrará no final das contas infelicidade. Capítulo 3. 3. Só está ligado. Capítulo 3 trata da salvação. E no primeiro verso do capítulo... Agora eu peguei alguém aí. O pessoal que está vendo na internet não deve estar entendendo nada. Depois o pessoal aí da mídia explica. Verso 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, agora note a palavra-chave aqui, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O assunto preferido do apóstolo Paulo era a salvação em Cristo Jesus. E ele diz, eu ajudo vocês, eu imprimo segurança no coração de vocês, repetindo para vocês as mesmas coisas que vocês já ouviram de mim diversas e diversas vezes. Querido, um crente verdadeiro nunca se cansa de ouvir o Evangelho. Na verdade, nós deveríamos começar, todos nós, no nosso dia, pregando o Evangelho de novo para nós mesmos. Porque nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos ter a certeza da salvação, do resgate que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Nós precisamos ter a certeza de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa realidade verdadeira de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que nos move, isso é o que nos sustenta. Pode nos faltar tudo, mas eu tenho a Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Paulo destaca o valor da salvação, quando ele diz, mais do que para mim era lucro, no verso 7, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu já fui conquistado por Cristo Jesus, mas a partir da salvação que Ele já me deu, eu tenho uma carreira para correr. Eu tenho uma vida com Ele para viver. Isso porque em Cristo eu já recebi tudo aquilo que eu precisava. E talvez alguém aqui seja muito religioso, tenha carteirinha de membro, tenha envelope de dízimo, tenha até cargo na igreja, tenha até ministério. Mas eu preciso te dizer, meu querido amigo ou amiga, se você não entende o porquê você não experimenta a verdadeira felicidade, porque a felicidade está distante da sua vida, talvez você jamais tenha entendido que somente em Cristo nós temos a verdadeira fonte da alegria e da felicidade. Hoje é dia em que você pode compreender a salvação em Cristo Jesus. Arrependa-se do seu pecado,
Creia em Cristo como seu Salvador. Abandone a confiança inútil na religião e confie exclusivamente naquele que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço do nosso pecado e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Capítulo 4. Capítulo 4. Santificação. Paulo diz o seguinte no verso 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A palavra-chave aqui é aprendi. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E como nós aprendemos o contentamento em Deus? Tendo experiências de vida com Deus. Experiências na alegria, experiências na tristeza, experiência na fartura, experiência na escassez, experiência na saúde, experiência na doença, experiência na paz, experiência na guerra. É isso que Paulo está tratando aqui. E como nós podemos adquirir essas experiências com Deus, vivendo a vida regular, mas sempre em conexão com Deus, em referência a Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto nos ensina? Nos ensina que a minha e a sua vida, uma vez conectados com Jesus, ela é uma sequência de experiências que vão nos levar para um caminho em que seremos mais parecidos com Jesus. Em que o nosso caráter estará em plena conformidade, ou cada dia mais em conformidade com o caráter perfeito de Jesus. Irmãos, eu preciso terminar. E eu sei que quando o pregador diz isso, normalmente é enganação, mas não é não. Não é não, estou terminando mesmo. Meus irmãos, olhamos para essa carta de Paulo aos Filipenses, enxergamos um caminho seguro, um caminho verdadeiro, para uma alegria que não depende das circunstâncias, mas se enraiza na graça de Deus e no poder do Evangelho. Paulo nos dá o caminho da alegria. O caminho da alegria está na carta da alegria, que é Filipenses, que começa com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entender que Deus é a única fonte da minha alegria, enquanto eu experimento sofrimento, enquanto eu vivo uma vida de submissão, enquanto eu experimento a segurança da salvação e, por fim, enquanto eu vivo o processo de santificação. Esse é o caminho da alegria verdadeira. Uma alegria verdadeira só nasce de um coração reconciliado com Deus, que é cheio da graça e da paz do Senhor. Como podemos aplicar isso? E assim termino. Talvez você aqui, casal, marido, mulher, esteja vivendo um conflito sobre o outro, porque na verdade vocês nutrem expectativas de que a minha esposa vai me fazer feliz, ou a esposa, o meu marido vai me fazer feliz. Ele existe para isso. Queridos, que engano. E nada pode ser mais venenoso para um casamento do que essa construção de expectativas irreais. Só existe uma fonte da alegria verdadeira, que é o Senhor. Um marido que encontra sua alegria plena no Senhor servirá a sua esposa e será bênção na vida dela. Uma esposa que encontra alegria verdadeira no Senhor será bênção na vida do seu marido. E experimentará a verdadeira alegria. E mesmo quando as crises vierem, essa alegria não desvanecerá, porque ela vem da única fonte que existe da verdadeira alegria. Talvez você ainda não tenha casado e esteja numa grande expectativa por esse dia.
querendo casar, querendo que Deus mande o varão, a varoa, não coloque a sua expectativa nesse relacionamento que ainda vai vir. Não ache assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Se tem um negócio perigoso na nossa vida é essa expressão, se eu tivesse isso eu seria feliz. Isso é perigoso demais, demais. Não acredite nisso. Adolescente, talvez você ache que a sua alegria vem das suas amizades, das redes sociais, da aprovação dos outros. Não. Você só experimentará alegria e paz na sua vida a partir de um relacionamento com Cristo, que venceu a morte. Igreja, a satisfação do Senhor sobre a vida de vocês, enquanto comunidade, não depende de nenhuma métrica de sucesso que se vende no mercado gospel. Quantidade de pessoas, patrimônio, quantidade de seguidores nas redes sociais. Os irmãos têm passado por essa fase de processo de sucessão pastoral, é difícil, é penoso, não é fácil. Mas a solução dos problemas da igreja não é o pastor que virá. Entenda isso. Não é. A solução dos problemas da igreja é Cristo. Só Cristo. Nada além de Cristo. Pastor, pastores, líderes, diretoria, membros, servos, todos nós temos que ter os nossos olhos fitos em Cristo. Só Ele é o autor e consumador na nossa fé, só Ele é o sustentador da igreja. Irmãos, alegria não é um acessório na nossa vida cristã, mas é o fruto inevitável de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Está faltando alegria? Se achegue a Cristo. Está faltando felicidade? Não procure nas coisas do mundo. Se achegue a Cristo. Caminhe com Cristo e em Cristo. Viva com Cristo e em Cristo. Sirva somente a Cristo. E a alegria do Senhor haverá de te sustentar.